É um prazer estar aqui com vocês. Tem sido um prazer conhecer, conviver, relacionar com os irmãos. E não é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessa. E eu acho que, de minha parte, eu sou muito mais abençoado estando aqui com vocês, vendo a disposição de coração de cada um pelo chamado e como tem sido lindo, poder acompanhá-los e cooperar com a igreja aqui em Manhuaçu. Me apresentar, eu sou Jackson, sou pastor ali em Salvador, juntamente com o Ori Osvaldo. Somos cuidados pelo Vince, ali já temos quase 7 anos, mas minha caminhada em Salvador foi há mais tempo com a igreja, com Marcos e Mário, Vanginho, Benito. Nós convivemos durante 35 anos com eles. E tudo que eu vou conversar com vocês hoje aqui, eu aprendi nessa caminhada, vendo, ouvindo e perguntando. Que todo discípulo deve aprender vendo, ouvindo e perguntando. Às vezes nós somos tímidos no perguntar, muitas vezes somos bons em ouvir, tardios em falar e tardios também em perguntar. Mas todo discípulo que quer aprender na casa do Senhor a se desenvolver, ele tem de ver, ele tem de ouvir e ele tem de perguntar. E todo aquele que instrui deve instruir com a palavra, mas principalmente com a vida e trazer exemplo para os outros. E eu estou aqui cooperando com os pastores nessa seara para que vocês possam ver. Então nós não estamos trazendo apenas uma instrução ou uma cooperação instrutiva para vocês, mas andar no meio de vocês para que vocês possam ver o que é que a gente tem feito lá, o que é que eu aprendi durante todos esses anos. Então, esse o papo que eu vou ter com vocês aqui vai ser de fato um bate-papo. E antes de começar, eu queria dizer algo para vocês. Às vezes, o pregador ou a pessoa que vai falar, muitos falam isso. Mas para mim é uma verdade muito clara. Todas as vezes que eu vou falar para a igreja, toda a mensagem que eu vou trazer nunca é para a igreja. É primeiro para a minha vida. E a igreja recebe. Mas primeiro tem de ser para mim. Primeiro eu tenho de ser tocado. Primeiro eu tenho de ser movido. Porque senão fica atrás a ideia de correção, de apenas uma instrução. E não é. Já tem um tempo que a gente tem essa revelação. Já tem um tempo que a gente caminha. Vocês vão conhecer uma pequena parte da nossa vida e como nós caminhamos com a igreja. E eu queria trazer a primeira revelação que veio ao meu coração. Eu estava conversando com jovens aqui na segunda-feira. O que eu vou trazer para vocês vai ser um pouquinho diferente, mas na mesma linha. Mas eu queria trazer uma reflexão. Aqui eu estou vendo muitos pais, mães e filhos. Homens que amam suas esposas, esposas que amam seus maridos, filhos que amam seus pais, estão aqui com um propósito. Queridos, alguém poderia me responder qual é a maior expressão de amor visível? Os que estavam aqui segunda-feira não respondam. Qual a maior expressão de amor visível entre um homem e uma mulher? Alguém poderia levantar a mão que não esteve aqui na segunda-feira para responder? A maior expressão de amor visível de um homem para com uma mulher, ou de uma mulher para com um homem. Você estava aqui na segunda? Acertou de primeiro, não preciso nem ir além. A maior expressão de amor num relacionamento de um casal são os filhos. A mulher que ela não consegue engravidar, ela tem um problema de alma muito forte,
porque ela sempre se acha devedora, ela sempre se considera vazia, porque não conseguiu gestar aquilo que o seu marido esperava. Isso é uma verdade. No reino de Deus não é bem assim, mas no natural a mulher se sente dessa forma, porque a adoção é uma forma maravilhosa de Deus mostrar para nós que nós podemos ter sim filhos. Mas naturalmente falando, até no mundo animal, instintivamente, os animais brigam para poder se reproduzir, para poder procriar. Pois bem, se essa é a maior expressão de amor natural que nós temos na nossa vida, qual é a maior expressão espiritual que nós precisamos ter na nossa vida, no nosso relacionamento com o nosso amado? É o quê? Como? Obediência. Alguém se... Novamente, filhos. Nós fomos conquistados, cativados, atraídos para um relacionamento com o Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. A expectativa dele em nossa vida é que nós geremos filhos. Mateus 28, 18 a 20, todo mundo sabe de qual é catequese. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. Ou seja, ele chega para nós, a última frase dele aqui na terra, antes de ir para o céu, chama os discípulos e diz: eu quero que vocês gerem filhos. E não é qualquer filho. Novamente ele volta para Gênesis. Não é qualquer filho, é filho conforme a sua imagem. Ou seja, não serve o que vocês querem ensinar. Vocês vão dar para eles aquilo que eu ordenei para vocês. E quantos de nós tem feito isso? Ou quantos de nós temos negligenciado essa ordem do Senhor? Porque muitas vezes parece que é simplesmente uma ordem. Eu quero e você faz. Não é um ato de amor? O que é que nós queremos ou podemos entregar para o Senhor? Porque, gente, eu fui hoje lá no sítio do Ebinho e estava lá pegando umas frutas, né? Foi mostrado para a gente um tal de um limão doce, né? Tinha laranja, tinha caqui. Eu vou dizer para vocês, eu tenho um sítio também. Eu passei por lá para ver se eu ouvia alguma árvore gemendo para gerar um fruto, né? Uma laranjeira gemendo para gerar um fruto. Um pé de caqui gemendo para gerar o fruto. Você já viu alguma vez isso acontecer? Uma bananeira gemendo para dar banana? Quem aqui já viu alguma árvore gemer, sofrer para dar um fruto? Não dá, sabe por quê? Não acontece? Porque é algo natural. É algo natural. Filhos espirituais é algo natural. Mas é algo natural de alguém que está se relacionando com seu amado. Muitas vezes nós abrimos o nosso coração para dizer que amamos ao Senhor, que somos apaixonados por Jesus, que fazemos a sua vontade. E por que não geramos? E por que os frutos não vêm? Aí muitas vezes não é comigo não. A responsabilidade é dele, e é. Só que quando nós amamos o nosso amado, naturalmente esses frutos vêm. Por quê? Porque eu vou fazer a vontade dele. Se ele disse, vocês vão fazer discípulos ensinando. Se eu não estou fazendo, eu não estou ensinando, é claro que não vai vir frutos. Se eu não me posiciono, é claro que não vai vir frutos. Então, primeira coisa, o ato de amor que eu tenho de ter com o meu amado, o fruto desse ato de amor que eu tenho de ter com o meu amado, é a geração de frutos, e essa natural. Lá em João 3, de 3 a 5, ele fala que nós nascemos e precisam
os de fora nascer da água e do Espírito. Ou seja, só existe um caminho. Vocês lembram da conversa de Jesus com Nicodemos? O que ele fala? Que ele precisava nascer. Pois bem, todos nós nascemos. Todos vocês nasceram. Só que ele espera que nós geremos muito mais. Vamos à frente. Eu já fiz essa pergunta aqui na segunda-feira, eu vou modificar um pouquinho a pergunta. Quantos aqui de vocês têm um chamado missionário no coração para as nações ou para os interiores? Chamado missionário, ou até mesmo aqui em Manhuaçu. Quantos têm chamado missionário aqui? Levantem a mão. 1, 2, 3, 4... 5 pessoas. 6, ficou com a mãozinha assim, mas eu observei ali. Outra, 7, 8. 8 pessoas com chamado missionário. Maravilha. Meus amados, deixa eu dizer algo para vocês. A nossa identidade fundamental não é ser missionários. A nossa identidade fundamental não é esperarmos por um dom apostólico, profético, pastoral. A nossa identidade fundamental não é sermos levantados pelo Espírito para irmos às nações. Ser pastor, profeta, evangelista, apóstolo, missionário é de Deus. Eu não estou falando contra. Mas o fundamento, a base da nossa caminhada, ele está inserido no que nós precisamos fazer todos os dias. Cada um de nós somos testemunhas e proclamadores. Cada um de vocês são testemunhas e proclamadores. O texto que eu vou ler para vocês daqui a pouco fala: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu inverto essa condição que o Senhor colocou para nós, eu me posiciono contrário ao que Ele quer. E sabe o que isso significa? Que eu sou apenas um religioso. Eu troquei o templo por uma quadra, eu troquei o templo por um grupo caseiro, por uma igreja no lar. Eu troquei o templo, a liturgia que existia, por uma outra coisa. Mas eu não faço aquilo que o Senhor me ordenou que eu devo fazer. Porque a vida que o Senhor quer que nós vivamos, ela é muito básica. Então, muitas vezes queremos ser teólogos, conhecedores da palavra, né? Numa discussão a gente quer conhecer tudo, queremos ser mestres, não, queremos chegar lá, né? Não é psicopado, ser um pastor. Mas e a nossa função principal? Onde ela fica? Isso é um problema. 1 Pedro 2,9 fala o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando às vezes nós pegamos esse texto, nós não entendemos muito bem, pelo menos eu não entendia muito bem o que ele queria dizer. Hoje eu tenho clareza e vou fazer aqui, trazer um exemplo para vocês que eu acho que vai fixar no coração de vocês a respeito disso. Esse texto está falando de escolha, está falando de acesso, está falando de posicionamento. Olha como ele funciona. A minha esposinha aqui, Carla, não foi diante dessas mulheres aqui, mas há 27 anos atrás, eu te escolhi para ser a mulher da minha vida, para ser a minha amada. Você foi eleita para isso. Ok? Quero te dizer que a partir de hoje, você não precisa mais de outras pessoas para chegar até mim. Você pode chegar diretamente a mim e abrir seu coração e falar comigo. Você tem livre acesso a mim a hora que você quiser. Vem cá, eu vou te colocar num lugar de destaque. Vem cá para todo mundo te ver. Fica aqui, do lado. E quero te dizer mais uma coisa.
A partir de hoje, você é só minha. Nenhum homem pode olhar mais para você. É linda, mas já foi. Vocês que estão aí solteiros, esperando, já foi. É minha. Exclusiva, propriedade minha. Agora tem uma coisa. Vai gerar filhos para mim. Tá bom? Muito obrigado pelos filhos lindos que você me deu. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, comunicação, acesso direto, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, só minha. Para que isso, queridos? É só uma frase bonita que o Senhor colocou? Tem um sentido. A partir desse momento ele diz: a fim de você proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você vai proclamar as virtudes do Senhor? Para quê? Para gerar filhos. Não tem outra forma. Para buscar os irmãos perdidos que estão no mundo. Não tem outra forma. E ele está falando para cada um de vocês. Todos que foram colocados em Cristo, foram revestidos de Cristo, fazem parte dessa nação eleita. Não adianta a gente dizer agora, não, eu vou me eximir disso, não está falando comigo, não cabe para mim. Quero dizer uma coisa para vocês. Esse organismo chamado corpo de Cristo ou noiva, é o único organismo que uma criança ao nascer pode gerar. É o único organismo que os velhos, 80, 90, enquanto ele estiver vivo, pensante, ele pode gerar. Nunca vai ficar infértil. Nunca. Estava conversando com ele agora à noite ali. Que lindo ver um homem de mais de 80 anos, apaixonado por Deus, ainda saindo às ruas para falar, para proclamar. Todas as vezes que sai, sua mente está voltada para o que eu vou fazer hoje para o Senhor. Como eu vou me colocar à disposição para gerar? Pois bem, todos vocês são capazes. Eu dei o exemplo de Ivan Baker, um amado pastor que nós conhecemos, eu conheci. Não sei se Carla chegou a conhecer Ivan Baker, conheceu também, né? E Ivan, no final da vida dele, quase 90 anos, ele estava com mal de Parkinson. E nem a esposa, nem a igreja, nem os filhos permitiam mais a ele que saísse para fazer nada. Ele queria ir para a rua pregar, falar do amor do Senhor, e a família não deixava. Mas Ivan era tucudo. Sabe o que Ivan fazia? Ivan pegava, estava em casa lá, ia para a sala, ficava lá quietinho. Aí a esposa dele ia para a cozinha, preparar um almoço, alguma coisa. Ele pegava o telefone, ligava para a empresa de táxi, pedia um táxi para ele. Ficava na janela esperando. Quando o táxi chegava na porta, ele abria a porta devagar, saía todo tremendo, pegava o táxi. E quando ele entrava, o taxista perguntava: para onde o senhor quer que eu te leve? Não, vamos dar uma volta no quarteirão. Mas por quê? Vamos dar uma volta no quarteirão. Quando o taxista saía, ele começava a falar de Jesus para o taxista. A esposa vinha procurar: cadê Ivan? Ela já sabia que ele tinha armado, já estava saindo, estava em algum lugar pregando para alguém. Depois ele voltava. E mesmo naquela época, muitas pessoas se converteram. Taxistas se converteram porque era a única forma que ele tinha de proclamar. E ele morreu assim, alegre e feliz, porque continuou frutífero até o último dia da sua vida. Amados, Deus faz exatamente isso conosco. Ele nos escolheu para que pudéssemos ser propriedade sua, para que nós pudéssemos procriar, para que nós pudéssemos gerar, para que nós pudéssemos trazer filhos para Ele. Ok, entendido, bonitinho. Agora, muitas pessoas se perguntam e ficam na mente: como fazer isso? Puxa, Jackson, é complicado. Eu não tenho jeito, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu tenho medo de me expor. Eu vou chegar lá, alguém vai bater a porta na minha cara, alguém vai me dar uma negativa, o capeta vai se apresentar, eu vou ser... A gente arruma tudo
para dizer, olha, não dá. Isso é para Ebinho, é para Telinho, é para Tiago, são para os líderes. Não, a gente não, nós somos ovelhinhas que precisam ser cuidadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje, uma outra verdade. Esses homens que vocês chamam de pastor, eles têm um dom pastoral, mas eles apenas são ovelhas de chocalho. Esses pastores que estão aqui cuidando de vocês, que vocês chamam de pastor, eles têm um dom pastoral, mas eles são ovelhas de chocalho. Você sabe o que é ovelha de chocalho? Ovelha de chocalho é aquela ovelha que o pastor, quando identifica, ele pega essa ovelha e coloca próximo a ele. São aquelas ovelhas que onde o pastor está, as ovelhas estão perto. O pastor vai para ali, aquele grupo de ovelhas vai perto. As outras não. As outras se distraem com a grama, né? Se distraem com a água, com a sombra, com a borboletinha que pousa ali e ficam distraídas. Mas tem algumas ovelhas que se aproximam mais do pastor, estão atentas ao barulho que o pastor faz, ao cheiro do pastor, porque vocês sabem que ovelha, ela tem uma visão curta, e quando ela baixa a cabeça para comer, já foi, ela vai comendo aquela graminha ali, daqui a pouco ela se perde. Mas bem, essas ovelhas, elas ficam mais próximas, e aí o Senhor faz o quê? Pega um chocalhinho, coloca no pescoço. Para quê? Para que quando ele se locomover, aquelas ovelhas vão atrás, balançam o chocalho, as outras aprendem que onde tem o som do chocalho, o pastor está ali para proteger elas. Então elas vêm por conta do barulho do chocalho, da ovelha de chocalho, porque sabe que o pastor está ali. Com isso eu quero dizer o que para vocês? Vocês não têm de colocar a responsabilidade do crescimento, desenvolvimento da igreja na costa dos pastores. Lá em Efésios não fala isso. Lá em Efésios fala que esses homens foram trazidos, dados para a igreja, para o reto ordenamento do corpo de Cristo. Para que o corpo desempenhe o seu serviço. Para que após desempenhar o seu serviço, ele seja edificado. Deu para entender? Porque na nossa cabeça às vezes a gente pensa assim, não, o pastor está lá para edificar a igreja. A responsabilidade do pastor é a edificação na igreja. A responsabilidade de edificação da igreja é de cada um de vocês. É do mais novo que foi batizado hoje ao último. Senão vocês jogam a responsabilidade que Deus não colocou e se eximem de fazer aquilo que Deus mandou. O que fazer? Tem algumas perguntas que têm de ser respondidas para que vocês possam entender o que você tem de falar. Eu vou trazer para vocês aqui. Primeira coisa é o que falar. Segundo, quem falar. Onde falar. Como falar. O que falar. Gente, o que tem aí fora de pregação para incrédulo não tem, não está, como eu digo assim, tem uma frase antiga que diz, não está no gibi. Por quê? Você abre a internet, são pregações maravilhosas. Pode ter certeza. Nem eu, nem Ebinho, nem Tiago, nem o Ebinho, nem os outros pastores aqui, não conseguimos chegar aos pés daqueles homens. É cada ministração que você fica assim de queixo aberto. Como esse homem prega, a forma que prega, o jeito de andar, né? A lição que ele traz, o vínculo com as pessoas que estão ouvindo é algo muito forte. Só que quando você vai ouvir a palavra, aquela palavra dali, ela não gera discípulos. Ela gera curiosos, ela gera seguidores, mas não gera discípulos. Gerar discípulos é uma palavra simples. Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas a outros. Vocês não precisam de muitas coisas. Vocês podem buscar muitas coisas. A Bíblia está aí para encher a gente de graça. Mas o que é que leva a gente a caminhar? São poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas a outros. Senão, fica uma responsabilidade
para os pastores ou para as ovelhas de chocalho, de ficar o tempo todo manivelando a igreja para a igreja estar sempre atenta. Ah, mas isso de novo? Poxa, Ebinho, pelo amor de Deus, você já falou isso 5 vezes. Não tem como mudar não. Em 4 anos você já falou 5 vezes. Não, meu irmão, isso deve ter de voltar daqui a 15 anos. Mas a mesma palavra, Jesus, sua vida e sua obra. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não. Aí o termômetro pergunta para alguém da igreja, com 2 anos, diz assim, vem cá, me fala aí sobre arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento. Eu sei o que é arrependimento. Arrependimento é quando eu fico triste, quando eu faço alguma coisa errada. Qual a importância do batismo? Batismo é um símbolo, né, que nós temos para mostrar para o mundo que somos discípulos, somos filhos de Deus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, não, o Espírito Santo, quando eu levantei minha mão lá para aceitar Jesus, eu recebi o Espírito Santo e sou cheio dele. Quantos de vocês, se forem chamados a dar prova da sua fé, sabem explicar para alguém sobre fé em Deus, arrependimento, doutrina dos batismos? Quantos? Queridos, Jesus, quando ele veio, andou aqui nessa terra, ele veio com muita clareza, e ele falava com muita clareza: o reino de Deus está próximo. Jesus saía pelas aldeias, pelos valados, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus se apresentou àquele povo como aquele que poderia mudar as suas vidas através do quê? De um governo, do governo de Deus. Não vou trazer um estudo sobre o evangelho do reino a respeito disso, mas a palavra que transforma não é o evangelho de ofertas. A palavra que transforma não é uma troca, porque hoje as pessoas estão indo às congregações em busca de solução dos seus problemas. Eu tenho um problema familiar, eu procuro a igreja. Eu tenho um problema amoroso, eu procuro a igreja. Eu tenho um problema de saúde, eu procuro a igreja. Eu tenho um problema financeiro, eu procuro a igreja. Eu tenho um problema no meu trabalho, eu procuro a igreja. E tem algum problema nisso? Não, é para procurar mesmo, não tem problema nenhum. Só que não é a finalidade. Não é a finalidade do Senhor resolver os nossos problemas. Isso ele faz independente do que você seja. Você vai ser católico, você vai ser protestante, você vai ser adventista, você vai ser testemunho de Jeová, o que for. Ele faz. Aquela ideia de que eu sou crente e Deus só me abençoa, esqueça. Então é o diabo que abençoa os outros? Não, queridos, o sol que nasce para os justos, nasce para os injustos, a palavra já fala. Mas nós podemos ir além e sermos de fato apaixonados pelo Senhor. Nós podemos de fato ser a expressão dele aqui nessa terra, gerando filhos. E para isso eu tenho de saber o que eu vou falar. Quando você abre a sua boca para falar sobre o reino de Deus, a mágica acontece. Vocês acham mesmo que aqueles homens brutos que Jesus escolheu para estar com eles, pescadores que não sabiam nem ler, não sabiam escrever, a maioria deles, né? Vocês acham mesmo que eles tinham uma fala elaborada? Vocês acham mesmo que eles tinham uma escrita rebuscada? Não tinham. Mas foi aquele evangelho simples e contundente que atingiu a reis, atingiu a soldados, atingiu ao clero da época, atingiu o povo. Gente, Jesus foi carpinteiro, mas ele era Deus. Não, ele era Deus, mas andou aqui como um homem. Ele foi reconhecido como homem, ele não usou do seu poder divino para isso não. Ele andou aqui na terra, fazendo bem, curando aos oprimidos,
e apresentando o reino de Deus para as pessoas. Ou seja, qual é o evangelho que vocês têm de pregar? O evangelho que nós temos de pregar é o evangelho do reino. E que evangelho do reino é esse? O próprio Jesus. As pessoas têm de ser confrontadas com Jesus. As pessoas não podem ser confrontadas conosco. Ah, não, eu tenho uma vida cristã, patamar altíssimo. Você tem de ser igual a mim. Nunca. O padrão não sou eu, o padrão é Jesus. As pessoas, elas têm de olhar e entender assim: quem sou eu? Nada. Inútil, como fala lá em Romanos. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Acabou. As pessoas têm de entender que elas são inúteis, porque o princípio, o que é que elas querem falar? Quando você vai falar do Senhor para elas, elas dizem logo: não, eu conheço, eu sou bom, o Senhor não deixa faltar nada para mim, né? Eu frequento o encontro e o Senhor me abençoa, tudo que eu peço a Ele, Ele me dá. E quantos de nós também não andamos com essa mesma linha de pensamento? Porque eu sou abençoado, sou amado, sou abençoado pelo Senhor. E quem disse que isso define alguma coisa? Não é o que Ele faz que define nada, mas o que eu gero através da ordenança que Ele me dá. Deu para notar a diferença? Parece simples, queridos. E o que eu estou trazendo para vocês é um evangelho simples. É a palavra do Senhor. E ela precisa ser praticada. Evangelho do reino. Simples, depois os pastores podem sentar de novo, conversar sobre o evangelho do reino, que a temática aqui não é essa. Mas a palavra que precisa ser pregada é o evangelho do reino. Onde está isso? Mateus 13, 19. Parábola do semeador. Quando ele vai explicar para os discípulos, no 19 ele diz que a palavra que foi semeada foi a palavra do reino. Amém? Palavra do reino. Botou aí na... A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Ou seja, ele podia botar qualquer coisa, mas ele deixou claro para a gente o que ele estava falando. Primeira prática, depois que eu sei que é o evangelho do reino que eu tenho de falar. Gente, às vezes a gente questiona assim: rapaz, a responsabilidade para ministrar e para saber a palavra é dos presbíteros que estão à frente. Então, eles precisam gerar. Aí vem depois, onde esses presbíteros precisam gerar? Esses presbíteros precisam gerar a todo tempo, afinal de contas, é o dom que Deus deu para eles, né? Então, eles têm de fazer, e a gente fica aqui só observando os que chegam. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quem precisa gerar filhos? Quem é que precisa gerar filhos? Se vocês entenderam o que eu falei no começo, quem é? Todos, ou seja, eu. Todos é muito. Diga assim, ó, quem? Eu. Bora, quem? Eu. Eu preciso gerar. Segunda pergunta que eu preciso responder: onde eu preciso gerar esses filhos? Onde? Você já sabe, está esperto. Onde? Aqui, nesse local, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, no meu estabelecimento de trabalho, no meu consultório, na minha escola, na padaria, no banco, na fila do ônibus, dentro do avião. Onde? Aqui. Sim, mas eu estou aqui no avião, eu estou aqui na padaria, eu estou aqui na fila do banco. E agora? Agora. E agora? Como é? É agora. Mas tem um cara aqui de 2 metros na minha frente. É agora. Sou eu, aqui e agora.
Queridos, quando você coloca isso na mente, que você não precisa de um encontro especial, não precisa que se faça um grande mover, um grande avivamento para vocês irem, que não precisa chamar um superastro aqui à frente, não precisa alugar um som para fazer uma grande campanha, para que as pessoas cheguem aqui e levantem as mãos. Não. A nossa vida diária é eu, aqui onde eu estou agora. E onde você estiver, que não tiver ninguém, vocês procurem. Eu fiz uma pergunta. Quantos aqui... Eu vou ver se eu faço a pergunta de novo, que eu não sei quantos tiveram. Fora os pastores, quantos tiveram no encontro agora lá de presbíteros e líderes? Pronto, beleza. É bom que vocês que não foram, fazer uma pergunta para vocês aqui. Os que foram lá, fora os pastores, que a gente já bateu um papo sobre isso. Quantos conheceram lá Ingrid e Cristiano? Ingrid e Cristiano. Alguém? Vocês sabem quem é Ingrid e Cristiano? Nós estávamos lá no encontro. Eu não sei precisar. Quantas pessoas tinham mais ou menos ali, Tânia? 400 pessoas. Tínhamos 400 pessoas ali. E naquele local de 400 pessoas, tinham 2 pessoas que todos os dias foram lá servir a gente. Lavar banheiro, pegar lixo, colocar copo, servir a gente lá. Cristiano e Ingrid. Quantos passaram por eles e não notaram que eles estavam ali? Eles simplesmente, para a grande maioria que estiveram lá, foram 2 pessoas invisíveis. 2 pessoas invisíveis que não foram notadas. Só que esses podem dizer, não, mas foi um encontro de pastores e líderes, não é possível um negócio desse. Eu quero dizer, queridos, que isso a gente vive todo dia. Se tivesse toda a igreja, 2, 10, 20 mil pessoas ali, possivelmente aconteceria a mesma coisa. Eles iriam passar incólumes, sem ninguém nem saber quem eles eram. No máximo, iríamos pedir para eles fazerem alguma coisa, limpar um chão, pegar alguma coisa. Mas quantos entenderam que estavam ali e naquele local era um local que eles poderiam abençoar pessoas? Que naquele local era um local onde eles poderiam gerar uma vida. Só que trouxe esse exemplo, parece algo esdrúxulo, mas isso acontece diariamente na nossa vida. Nós chegamos, teve uma pesquisa não, foi um trabalho que foi feito de final de curso, de um rapaz, alguns de vocês devem ter ouvido falar. Ele fez o quê? Ele foi na faculdade onde ele estudava, ele resolveu fazer o papel em um turno que ele não estudava, de zelador. Ele pediu autorização e foi ser zelador dessa faculdade. Gente, ele passou meses sendo zelador daquela faculdade onde os colegas passavam por ele. Ninguém notou ele na faculdade. Ninguém. Os zeladores que estavam trabalhando lá achavam estranho porque ele era diferente. O pessoal notava que tinha alguma coisa errada. Não é possível. Esse cara a fala dele é diferente. Não é tão pesada quanto a nossa. O jeito dele é diferente. Mas estava lá com a roupa de zelador, varrendo o chão. Os colegas passavam. Ninguém notou que ele estava ali. Só que isso acontece o tempo todo com a gente. Deus nos dá uma missão, testemunhas, proclamadores, e nós entramos e saímos de lugares achando que não sou eu, que não é ali e não é aquela hora para fazer o que eu sei que eu preciso fazer. E talvez vocês saiam daqui depois de uma fala dessa e vai dizer assim, Jackson, beleza, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa, entrando e saindo, achando que não sou eu, que não é aqui, nem é agora. Em algum momento, quando Deus me der uma graça especial, quando descer um anjo, ou quando o Espírito mover meu coração, aí sim eu vou fazer. Aí eu pergunto, onde é que está isso na palavra?
Ele já deu a ordem. É a mesma coisa você dizer assim: ô Senhor, ajoelhar pedindo a Deus que dê amor pela sua esposa. Gente, a gente não precisa de uma essência, de um efeito espiritual para amar nossas esposas. Foi uma ordem que o Senhor deu: marido, amai vossas esposas. Acabou. Se vire. Se vire para amar. Você não precisa de mais nada. A ordem que Deus nos deu foi: sede fecundos, vão frutificar. Ah, Senhor, você já tem tudo. Vocês têm o Espírito Santo. Nós temos a palavra. Nós temos uns aos outros. Que é o outro ponto que eu vou trazer para vocês aqui agora. Agora não, vou levar mais um tempinho, que eu tenho mais um exemplo a dar. Ivan Baker. Ivan, quando eu conheci ele, foi mais ou menos em, deixa eu ver se não errar a data, 2000, foi? 94, foi 1889 eu estava trabalhando, 94, não foi 2004 não, 94. Eu fui convidado como discípulo de pedra, né? Discípulo de pedra é aquele discípulo que tipo assim, chamaram para carregar mala, e eu ficava lá sentado nas reuniões de presbitério, só ouvindo o que eles falavam, e não podia dar opinião nenhuma, ficava ali quietinho, aprendendo. Então em 94 eu fui convidado para ir para os Estados Unidos com Ivan e Roberto Carlos. Quantos aqui conheceram Ivan Baker? Ninguém? Carla? Quantos aqui conheceram Roberto Carlos de Salvador? Só Carla também. Roberto Carlos era um dos apóstolos lá em Salvador. Era Marcos, Mário e Roberto. E ele me convidou para viajar com o Ivan. E Estados Unidos, naquela época, o dólar estava 1 para 1. Era maravilhoso. Eu fui com 10 mil dólares no bolso. Digo, rapaz, vou fazer a festa. Cheguei lá, arranjei mais 10 mil para gastar uns 20. Eu comprei coisa que cheguei na imigração, fui barrado, tive de pagar multa e tudo, mas comprei. Eita, que gastei. Por quê? O meu coração estava voltado para uma coisa específica. Eu queria gastar, eu queria comprar, queria aproveitar aquele momento. Roberto Carlos também foi da mesma forma, não é porque eu era discípulo de pedra não. O apóstolo também estava querendo a mesma coisa, estava querendo gastar dinheiro. Mas Ivan não. Ivan, quando ele chegou, nós estávamos no aeroporto, ele veio, falou conosco, entrou na fila, e eu aqui na fila juntamente com o Roberto, conversando com ele o que é que a gente ia fazer nos Estados Unidos, as lojas que nós iríamos passar. Ivan Baker estava vendo aqui a gente conversando, estava um casal aparentemente de japoneses, mas eram brasileiros, deviam ser de descendência. Ivan toca no ombro deles e começa a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Quem é que ia falar? Ele. Onde? No aeroporto. Que momento? Naquele momento. No deslocamento ali, na fila para o embarque, ele fala. Quando nós entramos no avião, que ele senta na poltrona, no voo, passa a aeromoça e serve uma água para ele. Ele diz, vem cá, essa água que você está me dando mata a minha sede, mas eu tenho água para dar para você, que ela vai matar a sua sede espiritual. Você conhece Jesus? E no voo ele começa a falar para aquela mulher de Jesus. E pela manhã, descansou, quando acorda, a senhora que estava do lado dele abriu a janela, estava fazendo sol do lado do avião, entrou aquela luz, ela baf, fechou de vez. Ivan tomou um susto e perguntou para ela, o que foi que houve? Eu estava do outro lado, mas Roberto Carlos. Aí ele perguntou, o que houve? Ela diz, o sol está me incomodando. O sol? Você conhece o nosso sol da justiça? Aí ela, quem? Jesus, é o sol da justiça. E começa a falar sobre o sol da justiça. E a mulher fica encantada com aquilo. Quando nós descemos, fomos visitar no destino lá, um amigo dele que fazia parte da Secretaria de Educação lá em Nova York. Rapaz, 12 horas de viagem, eu estava quebrado. Queria ir para um hotel descansar. Ivan queria procurar um cara, Ivan velho, já tinha mais de 70 anos, tinha de ir para o tal de uma secretaria, eu e Roberto Carlos. Ivan está lá sentado, falando com o homem de Jesus, eu e Roberto Carlos sentados no sofá, cansados, dormindo. Ele falou por 2 horas, nós descemos, e ao descer, eu estou pensando que ele está contente, satisfeito com aquilo. No cotidiano da vida, indo embora, ele passa
Quando ele passa, está uma mulher balançando uma máquina de refrigerante que não existia ainda aqui no Brasil, que não deu o refrigerante dela. Ele olha para aquilo e sai em direção à mulher. Meu Deus, o que é que Ivan vai fazer? Ivan chega lá e eu, de butuca. O que foi que houve? Não, a máquina não quer dar meu refrigerante. Calma. Ele bota uma moedinha, pega o refrigerante, dá para ela e começa a falar para ela: tem algo mais em sua vida. Você não está chateada por conta do refrigerante. Tem algo mais, e eu quero te dizer que esse algo mais que você está buscando, só Jesus pode te dar. E ela olha, desaba em choro nos ombros de Ivan. E eu estou daqui olhando, eu digo: rapaz, não estou acreditando nisso não. Ele sai de lá, agora vamos embora. Antes de sair da repartição, ele olha para o outro lado, está um senhor sentado, né? Era um homem negro, idoso, com a mão assim na cabeça. Eu geralmente não falo, mas vou falar as características para você entender quem era Ivan. Ivan era um homem branco, estilo europeu. Estava sentado ali um homem negro. Naquela época ainda a discriminação era muito grande. Ele não tinha alguns dentes na boca, né? E ele olha para aquele homem, ele vai lá, se aproxima, abraça aquele homem na mesa e começa a falar para o homem levanta o olho assim, vê aquele homem brancão falando com ele, e ele começa a chorar. Eu dizia: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E não foi só isso. Quando chegamos lá em Framingham, que nós fomos para um parque fazer um churrasco. A gente está lá com tudo para fazer o churrasco. Quando desce, cadê Ivan? Ivan não está por aqui, procura Ivan. Ivan está lá numa mesa com as 20 pessoas que estavam no parque lá fazendo piquenique, falando do Senhor. Foi o que nós fizemos, largamos tudo e fomos atrás de Ivan para saber o que é que Ivan estava falando para aquelas pessoas. Ele diz: olha, fica aí agora vocês, que eu vou para outra mesa. E a gente estava aqui, aí um grupo foi com ele. E na outra mesa ele estava falando, quando ele terminou: agora fica vocês aqui que eu vou em outra mesa. Eu dizia: não é possível, onde é que esse homem tem tanta energia? E ele fazia exatamente isso. Ele em nenhum momento pediu para nós fazermos nada. Em nenhum momento ele questionou porque nós não fizemos nada. Era ele, ali naquele ambiente, naquela hora, ele ia e fazia. Queridos, essa foi a prática de Jesus. Jesus era o tempo todo, era ele não cobrava dos discípulos. Ele enviou 2 vezes os discípulos para irem, mas ele não cobrava. O que é que ele fazia? Você quer? Me siga, para você ver como eu faço. Ele ia e fazia. Só que muitas vezes a gente pode ficar ainda achando que não, que são os presbíteros que têm de fazer. Gente, Filipenses 2, de 5 a 8. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu não preciso discorrer o restante que vocês já sabem, mas a palavra diz que tenha em vocês o mesmo sentimento. Quem é vocês? Presbíteros? Apóstolos? Não, é todos vocês, são todos vocês. Todos nós precisamos. Essa essência está aqui em nós. O que nós estamos fazendo é aplacando aquilo que o Senhor nos deu. Segunda prática. Isso é a nossa vida cotidiana. Em qualquer lugar que vocês estiverem, são vocês. Vocês não precisam de mais ninguém. Mas o Senhor enviou de 2 em 2. O Senhor lá em Lucas 10:1, ele envia 70 de 2 em 2. Por que ele envia de 2 em 2? Ali é um ensino bíblico também. Você tem sinergia, você tem cobertura, você tem humildade, aprendizado, você tem quebra de medo. Por quê? Na sinergia, quando você está ministrando, o outro está ali orando. Nós experimentamos isso esses dias. Um está falando aqui, está 2, 3 ali, o Senhor. Que essa palavra desça ao coração. Abre o coração dessa pessoa para receber. A pessoa está falando aqui, mas daqui a pouco perdeu a linha de raciocínio. O outro entra para falar, para complementar aquilo que foi falado. E isso é lindo. Aprendizado. Às vezes os mais jovens estão ali, que não tem experiência, está um mais velho ali, mais experiente, falando, e ele está ali ouvindo o que eu preciso falar. Hoje mesmo o último rapaz, né, o último grupo que nós falamos lá na praça,
Estava eu, estava Ian e estava o Brandão. Cadê Brandão? Está aí, não? Veio hoje não, foi à noite. Mas ele estava lá comigo e com o Ian. Os meninos puderam perceber e aprender coisas que, no geral, eles não saberiam o que fazer. Então eles estão vendo uma pessoa mais experiente ali conversando, saindo de determinadas situações através da palavra, que talvez eles não soubessem. Aprendi mais um. Então quando você vai de 2, de 3, um aprende com o outro. E outra coisa, geralmente num grupo de 2, 3, 4 pessoas, quando sai para pregar, que aí na verdade é o ide, vai, faço, o outro é indo, você em qualquer lugar fazendo, o que é que acontece? Geralmente tem 1 ou 2 mais tímidos. Puxa vida, como é que eu vou falar? Eu não tenho jeito para começar. Como é que eu começo? Não pega. Aí alguém começa. Quando alguém começa, o outro vai e complementa. E aquele às vezes que é tímido, que não sabe abrir, é o que desenrola. Ontem mesmo no encontro, cadê tua filha, a outra? Está aí? Cadê Esté? Estézinha estava lá. Falei para elas, vou botar vocês no esparro aqui agora. Foi Esté, como é seu nome? Aline? Elisa. Estava Esté e Elisa lá. Eu digo, agora vou botar vocês no esparro. Aí chegamos lá para algumas jovens que estavam, né? Eu cheguei para a jovem e disse, olha, essas meninas aí tem algo do Senhor para falar para vocês. Rapaz, elas numa desenvoltura, né? Esté abriu a boca e fluiu, o Espírito fluiu, né? E eu lá, o Senhor, dá graça, abençoa, aqui orando para que dê certo. Depois a Elisa foi lá também, eu quero falar, né? A gente orar, a Elisa disse, não, eu quero falar também, isso vai acabar agora não, é a minha vez. E foi lá também, soltou e abriu e falou, e foi bênção. Com certeza, coisas que foram faladas por mim naquele momento, elas, da próxima vez, eu sei o que dizer aqui, eu sei como me sair. Elas aprenderam como serem protegidas, porque o primeiro grupo de rapazes que eu encontrei, elas ficaram mais afastadas, eu me coloquei mais à frente, eram usuários de drogas, tinham 2 adolescentes e 2 mais jovens, entende? Elas aprenderam, não, nesse momento aqui sou eu, não precisa falar nada, aqui a gente toma a frente. Isso é aprendizado. Isso acontece o quê? De 2 em 2, de 3 em 3, 4, vocês saindo para fazer. É necessário. Por quê? Porque eu estou falando? Não. O Senhor enviou. O Senhor enviou os 12, o Senhor enviou os 70. E o que fazer? Às vezes você pergunta, gente, mas eu vou chegar lá, vão me tratar mal. E hoje mesmo, estava lá na praça, aí estava ele e Brandão na disputa. Quando eu perguntei, e aí, como foi? Rapaz, está empate aqui, uma negativa para ele e uma negativa para mim. Mais 2 ouviram, mais 2, jovem é assim mesmo, é diferente, né? Chega lá para eles, não, vou ver aqui, contabiliza a coisa, mas é isso mesmo, né? Então eles estão aprendendo o quê? Que vão sim. Gente, se Jesus, todo cheio de graça, Espírito Santo ali abundante, sábio, foi tratado do jeito que foi tratado, quem somos nós para sermos tratados diferente? Então vocês têm de se preparar que vai acontecer. Não, eu sei que vai acontecer, então eu quero me eximir disso. Eu vou fugir. Quem disse que nós temos de ser covardes? Não podemos fazer isso. E no final vocês vão entender um pouquinho mais por quê. Então nós temos de ir, e é de 2 em 2. Não pode ser de uma outra forma. Por quê? Porque nesse formato nós conseguimos alcançar aquilo que o Senhor precisa. A colocaram, mas não era ainda aí não. Mas tudo bem. Deixa eu ver onde é que vai ser essa parte daí. Vamos lá, pode tirar esse daí daqui a pouco que a gente vai falar sobre ele. O que eu queria trazer agora é o seguinte, gente, quando aqui mais ou menos a igreja são 300 pessoas, né? Agora tu imagina, vocês receberam e entenderam que precisam eu aqui e agora sair
onde eu estiver e falar. Aí vem Telinho, entra lá na padaria, abençoa o padeiro, diz: olha, tudo bem, como é seu nome? Meu nome é João. João, queria te abençoar, dizer que você é precioso, que o Senhor te ama e tem algo para a sua vida. Amém. Aí vem Ebinho, entra na mesma padaria. Oi, boa, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Meu nome é João. João, queria te dizer algo. Cara, você é precioso. Queria que Deus lhe dê saúde e força para você continuar trabalhando. O Senhor tem um propósito na sua vida. Aí vem Tiago, está na rua, o padeiro passa, Tiago aborda o padeiro e diz: queria falar uma coisa para você, cara. Veio aqui no meu coração que o Senhor quer continuar te abençoando e te dando graça. O cara vai ficar... Toda hora alguém me para falar. Imagine 300 pessoas nessa cidade aqui, em todo canto que vai, eu aqui e agora, abençoando pessoas, falando. Não é para você trazer uma ministração longa, não. No eu aqui e agora é para você abençoar vidas. Você está sensível pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma palavra para aquela pessoa. É isso que a gente espera, é isso que o Senhor espera. Fazer uma continha para você. Quantos mil habitantes tem aqui nessa cidade? 100 mil. Olha que continha maravilhosa. 100 mil pessoas. 300 pessoas saindo todos os dias. E todos os dias, pelo menos um, você vai falar do Senhor. Em 7 dias, 3 vezes 7, 21, 2.100 pessoas numa semana. Vamos lá, no mês... Continuamos fazendo a mesma coisa. 2.100 vezes 4. 8.400 pessoas em um mês. Em 12 meses, um ano. 100.800 pessoas, vocês falaram. Em um ano, 300 pessoas na cidade falaram com todos os habitantes da cidade. E talvez mais de uma vez. Continha de padaria. 300 pessoas que fazem parte dessa congregação, falando para um por dia, eu aqui e agora, abençoando pessoas. Vocês vão fazer uma revolução na cidade. Eu não estou dizendo aqui de vir pessoas, não. Eu estou falando que vocês vão falar, vão pregar para toda a comunidade daqui da cidade. Talvez não pregue para todos, porque eu sei que 100 mil deve ter pessoas ao redor, né, da zona rural. Mas quem está na cidade... vai ouvir 1, 2, 3, 4, vão ficar incomodados. Quando a terceira ou a quarta vez que alguém esbarrar nele, ele vai dizer: de onde você é mesmo, velho? Porque você está falando um negócio que eu já ouvi aqui umas 3, 4, 5 vezes aí. Quem é você? Faz parte desse mesmo grupo? É. E vão querer saber, procurar vocês para receber. Deu para ter noção do que eu estou falando? É difícil, é complicado isso? Não é, gente, é uma pessoa, não é complicado. Vamos lá. 2 em 2. Tem outra coisa maravilhosa. Quando os irmãos começaram a sair lá em Salvador para as ruas, quando eu conheci os irmãos, eram cerca de 500 pessoas. 500 irmãos. E a nossa prática era ir para a Praça da Piedade, falar com as pessoas. Toda noite, no horário de 18 horas, íamos para a Praça da Piedade falar a respeito do Senhor. 2 anos depois, a igreja tinha 3.000 pessoas. 2 anos depois, 3.000 pessoas. Podia ter mais, mas foram 3.000. Por que isso? De 1 a 500... foram pessoas que foram agregadas, pessoas ganhas na rua, que chegaram. De 500 para 3.000, na contabilidade de Marcos Moraes, que é um dos apóstolos lá, ele disse assim: Jackson, nós não ganhamos uma pessoa da rua dos 500 para os 3.000. Mas a igreja estava todos os dias na rua. O que é que acontecia? Olha que coisa fantástica. O pessoal tinha medo, tinha receio de ir para a rua. Todo mundo estava indo, todo mundo ia. Tinha receio de falar, mas era um grupo que ia de 2, 3 para falar. Começaram a aprender,
começaram a tirar a teia de aranha da boca, começaram a perder o medo. Se eu estou na rua falando, eu estou encontrando ali traficante, eu estou encontrando possesso, eu estou encontrando de tudo, craqueiro, o que for, eu estou encontrando ali. Pessoas que vão me maltratar. Quando eu chegava no meu condomínio, que eu subi o elevador, eu não perdi a oportunidade. A pessoa que estava ali, eu ia abençoar, ia falar de Jesus. Quando eu entrava, que eu passava pela portaria, meu porteiro não era invisível. Porteiro, tudo bem? Ô João, tudo na paz? Queria te dizer, às vezes nem sabia o nome do cara, mas ia lá, procurava saber e abençoava ele. Começou a acontecer o quê? Os oicos, o círculo de relacionamento, de parentela, as pessoas começaram a ter coragem de falar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas, para os seus familiares, e as pessoas começaram a ficar incomodadas e se converterem. 2.500 pessoas vieram dos oicos, vieram desse relacionamento. Eu queria que vocês colocassem aí o organograma que eu pedi, que eu passei para vocês. Eu vou mostrar um recorte da igreja em Salvador. Essa parte da igreja de Salvador é pequena, não é a de 3.000, é a que está com o Vince dando cooperação. O organograma. É outra imagem. Exatamente isso que eu estou mostrando aí é o que acontece. Nós temos ali Bruno e Mariana, são líderes de uma igreja na casa. Eles ganharam Felipe e Jéssica, Atila e Camila, Eric e Carol, Eike e Sabrina, Leonardo e Paula, que estão lá no sertão, Carlos e Carla, Gabriel e Cailane. Gabriel e Cailane ganharam Luíde, Lion, Fernando, Stephanie, já tem uma outra linha que eu não botei aí, que ia ficar muito grande. Jéssica e Felipe ganharam os pais, a Andressa, sua sobrinha, e Juliana, sua irmã. 2 pessoas. A linha dele aí, se a gente for botar, tem quase 40 pessoas. De 2 pessoas. Sabe quanto tempo isso? 2 anos. Em 2 anos. Eles não têm nada melhor do que vocês. Pelo contrário. São simples, normais, como qualquer um. O que foi que eles fizeram? Investiram nos oicos. Todos esses aí não foram da rua, foram dos oicos. Parente, amigo, vizinho, primo, tio, estão vendo? Pai, irmã, mãe, amigos. Ali, Luíde, Lion, Fernando, todos trabalham juntos numa mesma empresa com o Gabriel. Ele recebeu o Senhor novinho. Gabriel, em questão de 2 meses, ganhou esses 4 aí, já tem os outros aí também juntos. Por quê? Era do oicos, do círculo. Eles tinham oicos, o que eu falei no começo aqui, oicos é círculo de relacionamento, é aquele grupo, né, de proximidade que a gente tem, primo, amigo, parente, vizinho, colega, o pipoqueiro da esquina que você fala, o menino do cachorro quente que você tem intimidade, o padeiro que você vai, que você fala, que você brinca, que você conversa, que você conhece, é todo o seu círculo de relacionamento. Está aí. Cada um de vocês pode fazer a mesma coisa. O que é que implica, o que é que leva essas pessoas a se encantarem? Afeto, fruto de vida, o que ele fala é o que ele vive. São pessoas que servem. Bruno é uma máquina de serviço. Bruno, ele já saiu de lá de Salvador para rodar 600 quilômetros para pegar a moto de um irmão que estava lá em Ceabra com o carro dele, sem cobrar nada, para trazer para Salvador. Bruno já chegou de trabalho 6, 7 horas da noite, para sair meia-noite, para ir para a cidade para servir a outros. Ou seja, as pessoas, elas são impactadas pelo serviço, pelo amor e pelo exemplo. O que eu falo é o que eu vivo e não o contrário. Prática 4. Ser igreja na rua. Ontem nós estávamos lá, naquela, como é o nome? Coqueiro? Estávamos lá no coqueiro, jovens todos lá no coqueiro, tocando violão,
os universitários passando, achando aquele negócio estranho, pessoal tocando ali. É igreja na rua. Imagine se toda semana faz aquilo. Um dia na semana, vocês chegam lá, escolhem para ir lá no coqueiro tocar violão e dar gancho. Rapidinho vão ser conhecidos. Rapidinho os jovens vão questionar. Rapidinho, aquele momento primeiro que todo mundo acha estranho, né? Que todo mundo acha estranho, que não acha legal, né? Pô, incômodo, eu estou aqui, estou querendo lanchar, fica esse pessoal, daqui a pouco eles vão começar a procurar, porque vocês vão estar ali para matar a sede deles, apresentando e oferecendo Jesus Cristo. Ou seja, uma das coisas também fantásticas que nós fizemos lá, igreja na rua, discipulado. O que é que a gente faz discipulado? Vai para 4 paredes, abrir a apostilinha ou abrir a Bíblia e fazer estudo. Discipulado a gente fazia na rua. Saía Ori Osvaldo, saía eu, saía Nerlande, saía Washington, saía Hércules. Todo mundo atrás de Ori Osvaldo, repetindo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, na rua, orando. Senhor, abençoa essa cidade. O pessoal passava, um bando de maluco ali, andando, falando. Encontrava alguém na rua, a gente parava para abençoar, para orar. Tinha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, expulsava demônio, tudo na rua a gente fazia. Fantástico, igreja na rua. Por quê? Você pega lá Atos, gente. Atos, a igreja estava todos os dias, de casa em casa, partindo o pão, nas orações, na comunhão e no pórtico de Salomão. Por que eles estavam no pórtico de Salomão diariamente? Porque é ali onde o povo estava. A massa estava no pórtico de Salomão. Então, em casa era comunhão, era leitura, era oração, se preparando para a rua. Mas todos os dias eles estavam nas ruas. Prática 5, é a última prática para encerrar. Pequenos grupos. Coloca aí agora, por favor, o outro. Vocês foram ver Atos. Atos fala o tempo todo da igreja que estava na casa de fulano de tal. Você está lá em Atos 5, 42, Romanos 16, 15, 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15, Filemon 1, 2, fala das igrejas na casa. O que é igreja na casa? Igreja na casa são pequenos grupos que vão estar ali comungando, compartilhando, orando, buscando ao Senhor. O que é que nós estamos implementando que tem dado certo, funcionado de forma assim absurda? São pequenos grupos que não são grupos caseiros. Como isso funciona? Funciona quando a igreja entende que precisam abrir suas casas para receber os seus oicos. Um exemplo. Você está lá no seu prédio, você conhece a menina da limpeza, você conhece sua vizinha de porta, você conhece o vizinho de baixo, e você tem intimidade com eles. Você diz, olha, queria marcar um café com vocês, para vocês irem lá em casa. Vocês aceitam? E eles vão para a sua casa. Talvez vão os 5, a família toda, talvez não, talvez vá um, talvez vá 2, não importa. Chegou lá, vocês vão tomar um café tranquilo com eles, né, bater papo com eles. E no bate-papo do café, sempre tem uma brecha para você enganchar eles. A gente não é agressivo nesse momento, chega lá, eu quero falar de Deus para vocês. Não, está batendo papo, café aqui, o pão gostoso. Puxa vida, que pão gostoso, rapaz. Você partindo esse pão, eu me lembrei de uma cena aqui de Jesus na última ceia, quando ele partiu o pão. Você conhece, já ouviu falar o negócio da última ceia lá? Negócio interessante, você entende aquilo ali? Não, mas eu já ouvi falar, rapaz, aquele negócio deu um problema para Jesus tremendo, porque quando ele falou que aquilo era o corpo dele, que o pessoal tinha de comer, o pessoal dizia que aquela congregação, que aquele povo era canibal, que comia o corpo do Deus dele. Você já ouviu falar isso? Pois é, a igreja foi acusada por muito tempo disso. Agora a ceia, meu irmão, a ceia é algo fantástico. Você começa a falar de algo, por que é que Jesus fez aquilo, e a pessoa vai estar ouvindo. Vai sair lá dizendo, rapaz, que maravilha. Mas se você não sabe falar também, você pode chegar na conversa e dizer, rapaz,
aconteceu um negócio comigo, uma pessoa novinha que não tem muito, né? Tipo assim, não tem muita experiência. Puxa, aconteceu um negócio comigo que você nem sabe o que foi. Uns crentes vieram aí e falaram para mim, e eu resolvi entrar para a lei de crente. Você? Foi, rapaz, o negócio mexeu comigo, mudou minha vida, está acontecendo um negócio comigo que eu não sei o que é. Não. O que é? Me conta aí. Pronto. A pessoa começa a contar da sua experiência, o que Jesus fez. Você quer ouvir mais um pouco? Quando vai embora, tu quer ouvir mais um pouquinho a respeito disso? A gente bater papo? Quero. E você começa a fazer um alinhamento com as pessoas que estão próximas. Chegou no nível tipo assim, poxa, mas eu não sei mais o que fazer. Telinho, me arranja alguém para ir na minha casa. Tem lá umas 4 pessoas que estão ouvindo, né? E aí arranja, aí vai alguém mais maduro lá cooperar com ele na casa. Não é grupo caseiro, não. A gente chama lá de microcélulas. Grupinhos pequenos de pessoas que estão ouvindo. Agora imagine, se cada família aqui abrir sua casa para que haja uma microcélula nela, para que alguém possa ir, para que alguém possa estar lá. Queridos, vai ser uma bênção. Vocês vão estar falando do amor do Senhor, e isso tem um crescimento absurdo. Nós fizemos isso lá em Várzea Nova agora. Pegamos o pessoal e instruímos eles sobre o que falar, Evangelho do Reino. Fé em Deus, crer em Deus, arrependimento, doutrina dos batismos. Demos um treinamento, cada pastor fez isso. O que foi que fizemos? Um dia ensinamos, fiz um aparato geral do que é arrependimento, do que é fé em Deus, do que é batismo para eles. No segundo dia o pastor falou sobre Jesus, né? Depois o outro falou sobre arrependimento, depois falou sobre o batismo. E cada dia que esses jovens saíam para as ruas, ou a igreja saía para as ruas lá, eles saíam com um questionáriozinho. Era 3, 4, 5 batendo na porta. O que é que foi instruído para eles? Para eles dizerem assim, olha, iam falar de Jesus, né? É o reino de Deus que está chegando ali, cada um já sabia o que ia falar. E caso a pessoa se interessasse para ouvir sobre arrependimento, eles anotavam e informavam. Então aqui está uma planilhazinha que a gente pegou, né, dos irmãos. Não vai dar para ver que a letra está pequena, mas tipo, tem o nome do missionário ali que saiu para fazer a missão, tem o nome do contato, a pessoa que abriu a sua casa para receber, tem ali o endereço da pessoa, o telefone e a situação, o que é que ele ouviu. Aí ele ouviu sobre Jesus hoje e quis ouvir mais. Quer que o grupo volte amanhã. No outro dia, o grupo estava lá falando novamente para eles a respeito. No outro dia eles ouviram sobre arrependimento. Querem continuar? Queremos. Terceiro dia, vai outro grupo lá falar sobre batismos. E assim nós fizemos até o final. Até hoje, depois do encontro de lá do Várzea Nova, do Sertão, o pessoal, foi tanta gente que o pessoal não conseguiu ver todo mundo ainda, vocês terem uma ideia. O que foi gerado nesse dia, tipo, os irmãos passaram 4 dias visitando as casas. As pessoas sedentas foram às casas de paz. Quantos estavam aí no sertão lá batendo nas casas? Levanta aí a mão. Os jovens daqui que estavam lá. E as pessoas. Os que estavam lá fizeram isso. Várias pessoas receberam e queriam ouvir. O que a gente está trazendo para as cidades nós podemos fazer isso. Lá você só tem 6 missionários. Aqui vocês têm 300 pessoas. Se todo mundo não pode abrir a casa por algum motivo, por receio, né, por segurança, alguma coisa, vão ter pessoas que vão abrir suas casas. Os que não podem abrir suas casas, devem ir cooperar com os outros que abriram suas casas. Mas abram as casas para irem. E vocês também vão em direção às casas, e casas vão ser abertas para vocês fazerem o mesmo que vocês fariam na casa de vocês. Pode ser as duas coisas. Você pode se convidar ou marcar para tomar café ou fazer alguma coisa na casa do outro, juntar com a família. E o último exemplo que eu vou dar para vocês foi lá em Picos. Lá em Picos chegou um casal de missionários e o caminhoneiro levou a mudança deles. E eles lá pregaram para o caminhoneiro e marcaram para tomar um café na casa deles. O caminhoneiro foi, mas a esposa. E eles perguntaram, depois de falar de Jesus, perguntaram, você não tem alguém
para limpar a casa da gente, a gente queria alguém para ficar limpando a casa. Não, tem a minha sogra. Aí a sogra veio limpar a casa. Eles perguntaram: você não quer participar de um grupo que a gente tem aqui não, de estudo? Ela diz: eu quero sim. E aí começou. Vai, convida outro, convida outro. Em pouco tempo, já tinham 7 grupos na cidade. Quando eles se juntaram os grupos, fizeram uma reunião com todos os grupos que estavam ouvindo, já tinha cerca de 70 pessoas, questão de 2, 3 meses. Final da história, eu pedi até o slide, mas não consegui para trazer para vocês. Vocês iam ver os grupos se formando, os encontros, mas logo para o final, e vocês já entenderam o que eu quero passar. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, eles já tinham parece que 1.700 pessoas, ou foi 1.500. 700 convertidos, os outros faziam parte das células, das microcélulas, estavam ainda ouvindo. Para uma microcélula não precisa você ser líder, não precisa você ser pastor, não precisa você ser experiente. Você precisa ter um coração disposto a abrir sua casa, receber pessoas, ou ir à casa para abençoar pessoas. Queridos, nós falamos aqui do resultado de um amor visível, de um amor entre um homem e uma mulher. Nós falamos sobre o resultado visível, espiritual, do nosso amor em relação ao Senhor. Eu quero dizer para vocês que não existem estéreis no reino de Deus. Não existe. Ah, não, eu sou estéril. Não existe esterilidade. O que existe é posicionamento, eu entender onde eu fui posicionado para gerar filhos. Nós achamos muito importante o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, ele alcança corações, é a forma mais fácil. Jesus Cristo atingiu o coração daquele povo com o sobrenatural, não foi? Só que o sobrenatural, ele depende muito do Espírito Santo de Deus. Você chegar aqui, impor mãos, curar cegos, aleijados, ter aquele mover, depende muito do Espírito Santo de Deus. A gente só precisa orar. Concordam comigo? Mas tem uma outra coisa que alcança os corações. E isso eu não preciso do Espírito Santo de Deus me movendo, porque Ele já deu a ordem, que é servir. Quando você serve, quando você ama, automaticamente as pessoas são constrangidas a entender por que você está fazendo aquilo. E aí nós podemos apresentar a Jesus. O serviço alcança corações. Ou não? Alcança ou não alcança? Estava aqui ouvindo as histórias ali, encantado com ele na mesa, do histórico de serviço desse homem às pessoas. E quantos foram atingidos por isso? Mateus 24, de 46, diz o seguinte: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em que posição nós vamos estar, nós vamos nos encontrar quando o nosso amado voltar? Ele vai nos encontrar separados, vivendo a nossa vida, ou posicionados nele? Ele vai nos encontrar fazendo exatamente o que Ele mandou, ou o que eu quero fazer? Ele vai nos encontrar trazendo justificativas que vamos apresentar para Ele das nossas licitudes do caminho, que não são pecados, em contraponto à ordem dEle. Queridos, eu queria trazer uma última reflexão para vocês. Eu acho que essa reflexão é importante, tão importante quanto tudo que eu já falei aqui. Nós temos possivelmente aqui na terra 70, 80, 90, alguns chegam a 100 anos. Que passa disso aí é difícil para chuchu, mas tem gente que chega. Mas a média é 70, 80 anos. Nós fazemos de tudo para curtir esse período de tempo. Ter a melhor casa, ter o melhor carro, poupança gorda, ter isso, aquilo. Queremos criar um mundo, queremos deixar uma estrutura para os nossos filhos. Fazemos de tudo
para passar por aqui e desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. E é legal, é lícito, bacana, massa, tem nada demais. Mas em detrimento de quê? Em detrimento da sua ordem. Porque ele diz assim para a gente: pessoal, eu conquistei vocês para viver. Gente, isso é muito forte. Eu conquistei vocês para viver uma eternidade comigo. Gente, se vocês tirarem um dia de 1 milhão de anos, vocês vão ter 999 mil anos. Se vocês tirarem 1 milhão de anos da eternidade, vocês continuam tendo eternidade. 10 milhões de anos da eternidade, vocês continuam tendo eternidade. Não tem nem como a gente pensar, raciocinar o que é isso. Mas é o que Deus disse para a gente: olha, aquele que perseverar até o fim, receberá uma coroa. Que coroa é essa? A coroa é viver uma eternidade com o nosso amado. Mas o que é que a gente está fazendo? Deus diz para nós: eu quero uma multidão de filhos. Não basta para mim o que eu tenho agora, não. Eu quero mais. Tem muito mais pessoas precisando. E eu não quero que os missionários façam isso. Eu não quero que os pastores, os homens dons façam isso. Eu quero que a minha igreja faça isso, porque a ordem foi dada para a igreja. Mas nós temos feito o quê? Não. Eu quero viver a minha vida. Eu quero desfrutar. Eu tenho um estágio que eu tenho de fazer. Eu tenho uma faculdade que eu tenho de terminar. Eu tenho uma empresa que eu tenho de montar. Eu trabalho para chuchu para conseguir gerar recursos. Eu preciso comprar o meu Porsche. Eu preciso juntar meu primeiro 1 milhão. Eu não estou contente com essa faculdade, eu quero outra. Eu quero fazer uma pós, eu quero fazer uma outra, eu quero viajar o mundo todo, eu quero conhecer as belezas que Deus colocou aí. Eu quero curtir com minha família. Eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu quero que ele vista a melhor roupa, a melhor calçada. Então eu tenho de me matar para isso, vou me acabar para isso. E tudo isso é lícito. Tudo isso a gente pode fazer. E fazer, sabe como? Fazendo a vontade de Deus. Você pode ser o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor arquiteto. E ter a oportunidade de falar para os seus pacientes, de falar para os seus clientes, de projetar para eles e dizer: olha, Deus te ama. E mostrar para eles quem você é. Você pode viajar o mundo todo. Eu estava falando, não sei para quem foi hoje, conversando. Queridos, não tem uma viagem que eu faça, seja para onde for, que eu não fale do amor de Deus. Eu estava nos Estados Unidos, eu estava lá na rua falando do amor de Deus. Eu estava lá em frente ao Arco do Triunfo, eu estava falando do amor de Deus para cigano, para pessoal lá que estava trabalhando. Qualquer lugar que a gente vai, férias, o que for, eu não tiro férias, simplesmente para dizer: não, eu estou tirando férias. Eu tiro férias, eu curto, eu aproveito. Mas eu não posso perder a oportunidade de falar do amor de Deus. Vocês podem viver tudo isso que vocês querem, sem perder a oportunidade de falar do amor de Deus. Me perdoem se eu fui pesado, se eu falei algo que incomodou, que constrangeu vocês. Eu não falo por orgulho, por vaidade, mas porque o Senhor tem me incomodado e tem incomodado esses homens, para que a igreja seja despertada, para viver não aquilo que Jackson quer que vocês vivam, mas o que o Senhor quer que vocês vivam. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando vocês. Obrigado.